Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite! Bora começar mais uma live da nossa série Empoderamento. Hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. Olha só que grandioso, né? Vamos falar desse poder aí que tem uma importância significativa na nossa vida. Deixa eu baixar o somzinho. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Fernanda, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar hoje sobre o sexto tema que nós estamos falando nessa série aí, na série Empoderamento. E hoje é o nosso sexto encontro, é o sexto tema, e nós vamos falar sobre o poder da fé. Será que esse poder faz diferença na nossa vida, hein? Boa noite, Carla. Saudade de você, lindona. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Vamos falar então, hoje, nesses próximos minutos aí, sobre o poder da fé. Porque essa série é Empoderamento, gente, então eu gosto sempre de lembrar, né? Nós estamos fazendo uma série Empoderamento dos poderes que regem a humanidade, que comandam, fazem diferença hoje na vida das pessoas, né? Na comparação que a gente vê pessoas que têm sucesso, pessoas que não têm tanto sucesso, a gente repara que essas pessoas que têm sucesso, ela tem diferencial, né? Então, a pessoa que tem um sucesso não é uma pessoa comum como todas as outras, ela tem algum diferencial ou vários diferenciais. E aí, estudos feitos, livros escritos, nós chegamos aí a 8 poderes que regem a humanidade. Nós já falamos, hoje nós vamos falar do sexto poder, né? Então faltam só mais 2, sendo o último poder é o maior poder do mundo, né? Então nós já falamos do poder da informação, nós falamos do poder do networking, nós falamos do poder do dinheiro, nós falamos do poder da sabedoria, nós falamos do poder do sonho e agora nós estamos falando do poder da fé. E aí, como que tá esse poder na sua vida? Você tem consciência, vocês que estão aí, boa noite todo mundo, vocês têm consciência que fé é um poder? Podem ir me respondendo, tá? Às vezes tem algum delay, mas eu vou respondendo de acordo com o que vocês vão me mandando também. Olha só, no dicionário, fé tá assim. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, essa é a explicação do dicionário para fé. Já na Bíblia, a gente tem várias passagens que falam sobre a fé e a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Porque eu creio muito que na palavra, na Bíblia, tem tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer, tudo está escrito lá. Só que a gente não se atenta para ler, para poder fazer as analogias, para poder observar isso e crer, né? Que realmente é assim. Lá na Bíblia, já pela fé, tá escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha só isso, gente. Tá lá em Hebreus 11, versículo 1. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, eu espero algo, e a prova das coisas que não se vê, ou seja, acontece, materializa aquilo que a gente não vê. Eu não tô vendo caminho, eu não tô vendo forma, mas eu espero, eu tenho certeza, eu tenho confiança de que vai acontecer, mesmo que eu não veja caminho, né? Boa noite todo mundo, boa noite. Olha só, e aí eu fiz uma pesquisa e eu achei bem legal que a fé levou várias pessoas comuns, gente, a fazer
feitos extraordinários. Isso não só na palavra de Deus, eu busquei muita referência lá, porque é o que orienta realmente a minha vida, é o que eu acredito, mas no dia a dia, na sociedade, a gente também tem várias provas, né, de pessoas comuns que conseguiram feitos extraordinários através da fé, e tem na Bíblia. Então eu trouxe alguns estudos, alguns exemplos de pessoas que fizeram coisas extraordinárias usando o poder da fé. Então olha só, lá em Hebreus, tá? Tem muita coisa sobre a fé. Então começou aí no capítulo 11, versículo 1, falando sobre o que é a fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. E lá fala também em Hebreus 11, a partir do verso 4, fala assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Isso. Seguindo, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Depois, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Seguindo, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. E depois, pela fé também, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Depois ainda, gente, mais exemplo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, ainda tem mais. Pela fé passaram o Mar Vermelho por terra seca, e que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E, gente, se for falar aqui, tem muito mais, né? Tem história de Gideão, tem Baraque, tem Sansão, tem Jefté, tem Davi, tem Samuel, tem os profetas, né? Todos esses, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões e tiveram vitória. Tudo pela fé. Então, olha só o quanto o poder da fé é grandioso. E a pergunta que eu quero começar aqui hoje, a nossa live, é: você tem usado esse poder, o poder da fé, ao seu favor? Você tem realmente vivido em fé? Porque é difícil, né? É difícil nos dias de hoje viver pela fé, porque a sociedade oprime. Hoje, falar de Deus, falar de fé, falar das escrituras, falar de sabedoria, falar de maturidade, as pessoas riem de você, né? As pessoas olham e falam assim: que é isso? De onde você veio? Né? Que é isso que você tá falando? As pessoas zombam mesmo, porque a gente tá vivendo um mundo totalmente material, onde o ter é bem mais importante do que o ser, né? Então, por isso a gente enfrenta essas barreiras, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão entrar nessa live e vão falar: que isso que essa menina tá falando, né? Mas é fato. Cada um vive de acordo com o que crê, de acordo com o que tem fé. Então, a fé, ela determina como você tá vivendo a sua vida, né? Dizer que tem fé quando tudo está bem é fácil, exatamente. E hoje nós vamos contar uma historinha aí muito conhecida, que é um grande exemplo de fé para mim. É um exemplo que me ajudou a superar muitos momentos difíceis. Foi uma das pessoas que eu me espelhei para poder superar as dificuldades. E então, você tem usado o poder da fé ao seu favor, gente? Me diga. Porque eu vejo muita gente às vezes usando o poder da fé na hora da dificuldade, na hora da aflição.
aflição, na hora que tá tudo perdido, aí corre lá e vai orar e vai buscar e vai. Mas a fé, o poder da fé, ela é uma construção, né? A fé que tem em mim, ela tem tamanhos, né? Então eu tenho muita fé, eu tenho plena fé. Como que tá a sua fé? Lá em Tiago 1:6, versículo 7, tá escrito assim, ó: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, está escrito na palavra de Deus que se eu peço algo a Deus, eu tenho que pedir com fé, ou seja, sem duvidar. Porque se eu duvido um pouquinho, o meu pedido, a minha fé fica igual a onda do mar. O que acontece com a onda do mar? Gente, ela vai e volta, não é? E ali tá dizendo que se for assim, não pense você que vai receber algo do Senhor. Então, como que eu tenho feito as minhas orações, os meus pedidos? Aqui tá dizendo, peça, porém com fé e nada duvidando. Porque se eu duvido, eu não tenho fé. Não tem como você ter fé e ter dúvida. Os dois não habitam no mesmo lugar. Não tem como ter fé e ter medo. Os dois não habitam no mesmo lugar. Então, ou eu tenho fé ou eu tenho medo. Ou eu tenho fé ou eu tenho dúvida. Não tem como ter os dois, né? Então, como que estão os meus pedidos? Como assim, Aline? Por exemplo, tô orando a Deus para abrir uma empresa nova, para abrir um restaurante de comida japonesa. Tô orando a Deus, pedindo que Ele abra as portas, coloque as pessoas no meu caminho, que vão me apoiar nesse sonho, nesse projeto. E tô orando, tô pedindo, tô crendo. Só que existe um processo. Lembra que a gente falou na última live do poder do sonho? Então eu tenho sonho. Quando eu tenho sonho, eu tenho querer, eu vou, minha parte, fazer o projeto e Deus vai executar, né? Então, na parte do projeto, eu tenho que aguardar para Deus executar. A mesma coisa aqui, se eu peço uma nova empresa, vou lá, e aí o que acontece? Passou uma semana, nada aconteceu, eu já fico com dúvida, nossa, será que é mesmo esse restaurante japonês que Deus vai me abençoar, hein? Será que esse negócio é pra mim? Se surgiu isso na sua mente, gente, já é dúvida. E se é dúvida, tá escrito: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, às vezes, muitíssimas vezes, nós deixamos de receber aquela bênção que nós oramos, que nós pedimos, porque na adversidade, na dificuldade, nós não tivemos a paciência de esperar cumprir e com isso nós passamos a duvidar, nós passamos a ter medo e aí não tem como cumprir, porque a palavra diz: peça sem duvidar, porque quem duvida é como aquele que vai e vem e de nada receberá do Senhor. Vamos dar uma refletida? Como será que estão os meus pedidos ao Senhor? Como que está a minha oração? Eu estou firme? Eu estou realmente acreditando nesse milagre? Né? Lá em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque as obras que ele faz na nossa vida é mediante a fé. E se não tem fé, não tem como ele realizar. Não, Aline, mas eu tenho muita fé. Ótimo, então quer dizer que você não duvida. Porque se você duvidar, você não tem fé. Entende o quanto é? E é mais ainda, olha só. A fé, gente, olha isso. A fé não é você acreditar em algo, tá? Porque quando você acredita em algo, você tem uma crença, certo? A crença, ela é gerada do ouvir, do sentir e do ver. Ouvir, sentir e ver te gera crenças, coisas que você acredita. Isso não é a fé, porque a fé é a certeza do que você não vê. Entende? Porque a crença eu preciso ver, né? As nossas crenças
são criadas no decorrer da nossa vida de acordo com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Criei uma crença, ou uma crença positiva ou crenças negativas, vou criando ali um ser cheio de crença, que são as coisas que eu acredito. Mas eu tenho que ver. Já a fé é ter a certeza do que você não vê, mas você tem certeza. Sempre que eu acredito em algo que não é possível, eu deixo de usar a minha crença, que é o que eu acredito, e passo a usar a minha fé. Entenderam isso? Quanto é mais profundo do que a gente imagina? Então não é simplesmente a crença. Quando você deixa de usar a crença, deixa de usar aquilo que você acredita, aí sim você está usando a fé. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem forte para vocês entenderem bem. Tipo, por exemplo, você, Deus o livre, uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer terminal e o médico desengana, fala, olha, você tem 1 semana de vida. Então pronto, tá ali tudo o que você acredita. O médico já examinou, já deu o diagnóstico e já deu que é 1 semana de vida, acabou. É diagnóstico, certo? Então o que você acredita tá ali. Tá ali, você tá vendo, você tá ouvindo o médico falar, você sentiu aquilo ali é o que você acredita. Ali, agora, entra a fé, que é quando você tem a plena convicção que mesmo que o médico te falou que não tem jeito, que é 1 semana de vida, que não tem cura, que é estado terminal, que não tem nada para a medicina fazer, aí é onde entra a fé, que é acreditar naquilo que não se vê, é acreditar naquilo que não está ali diante dos seus olhos, é simplesmente ter a fé incondicional que não importa como, mas alguma coisa vai acontecer e você vai ser curado, entende? Então essa é a fé, é ter aquela convicção, ter a esperança de que vai acontecer algo mesmo que você não veja. É você colocar o pé primeiro e depois Deus vem e põe o chão, sabe? Não é pôr o pé vendo o chão, não é subir a escada vendo todos os degraus, é subir um degrau sem ver o outro degrau, é colocar o pé para atravessar a ponte sem ver o final da ponte, entende? Essas analogias para vocês entenderem um pouquinho da fé. Então essa é a fé. Tem essa fé na sua vida? Se você tem vivido essa fé, ali não tem vivido, o que acontece? O que está acontecendo? O que eu faço? Eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou ensinar para vocês hoje como aumentar essa fé. Porque não é assim, gente, não é, como todos os poderes que nós estamos estudando nessa série, nós vimos que tem formas da gente adquirir. E o poder da fé também tem uma forma de adquirir, tá? Inclusive está escrito na palavra de Deus também. Olha só. A fé é usada nos dias ruins, quando tá tudo impossível, quando você tá diante de uma coisa péssima e aí do que você não acredita, não tem crença somente. Aí é a fé. Não sei onde, não sei como, mas vai aparecer. Aí é a fé, tá? Porque quando você tem um diagnóstico, mas tem a solução, bom, tá ali. É fatos, são fatos. A fé já é algo, subliminar, que já não é fato. Não tem como conhecer Deus sem passar pelo dia ruim, tá? Não tem como, porque nele, nos dias ruins, nesses dias de dificuldade, é que nós aplicamos a fé. Quem aqui, num dia que passou alguma aflição, alguma doença, algum problema com o filho, algum problema com o marido, alguma coisa que não estava no alcance da sua mão, não se sentiu mais amigo de Deus, não se sentiu mais próximo de Deus? E nós estamos falando de Deus, tá, gente? Nós não estamos falando de religião, tá? Isso é muito importante que vocês tenham aí bem claro que eu não estou falando aqui de nenhuma religião. Eu estou falando de Deus e da Bíblia, tá? Não estou falando de nenhuma religião. Não é naqueles dias difíceis que a gente fala, não dou conta, minha mão não alcança. E aí aparece aquela fé que nos aproxima de Deus, não é? Então todas as pessoas têm que passar por esse dia ruim para poder se aproximar de Deus. Todas as pessoas da história da Bíblia passaram por dias ruins para poder
se aproximar de Deus. E olha só o quanto isso é forte. Presta atenção. A fé é aquilo que você manifesta. Presta atenção. A fé é aquilo que você manifesta no dia que você está passando dificuldade, no dia que você está passando por apuros. Como assim, Ali? Assim, naquele dia que acontece algo que você... Igual esse dia aí do diagnóstico, aconteceu um diagnóstico terminal. O que você faz? Você corre atrás do hospital lá de São Paulo, mais bem equipado, mais poderoso, ou você corre para o seu quarto e vai ajoelhar e vai orar a Deus, o médico dos médicos? Entende? Tô com problema financeiro, não tenho, vou ser despejado da minha casa. O que eu faço? Eu corro pra Jota, eu corro pra Deus, pra dobrar o meu joelho e buscar o socorro dele, pra ele abrir portas, abrir um caminho e eu conseguir sair. Entende? Então, onde tá a minha fé? Quem sou eu? A minha fé, ela mostra quem sou eu no dia da aflição, no dia de apuro. Então, no dia do apuro, a quem que eu tô recorrendo? A quem eu tô recorrendo é onde tá a minha fé. Entende? Uma pessoa tem uma história para poder nos ensinar com isso, que é Jó. Quem conhece aqui a história de Jó, gente? É pra mim uma história incrível, um testemunho incrível, né? Comentei com vocês que foi muito importante a história de Jó na minha vida várias vezes, né? Por muitas dificuldades, muitas coisas que eu falava, meu Deus do céu, como que eu saio disso, como que vai? E eu lembrava de Jó. E eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu falava assim, olha, a gente ainda não tá coçando as feridas com capo. Então a gente ainda tá melhor que Jó, a gente vai conseguir. Né? Então eu me lembro muito da história de Jó e me ajudou muito a superar muita coisa. Pra quem não conhece, gente, a Bíblia diz que Jó era íntegro, tá? Jó era íntegro, era reto e era temente a Deus. A prova de fidelidade de Jó pode ser vista como uma afirmação total que ele não desviava-se que ele sempre desviava-se do mal. Jó era reto. Jó, gente, ele orava pelos filhos dele, ele fazia... Como é que chama? Ele fazia sacrifícios pelos filhos deles, tipo, se por acaso os meus filhos pecaram, Senhor, perdoa eles. Então ele oferecia sacrifício pelos filhos. Então ele era totalmente reto, totalmente íntegro e amava a Deus, né? Só que teve um dia que teve uma reunião lá no céu, um encontro dos filhos de Deus e Satanás apareceu. E quando Satanás apareceu, Deus partiu de Deus, gente, de Deus orgulhoso, porque Deus tem orgulho dos seus filhos. Deus tem, sabe aquela felicidade de ver seus filhos que estão servindo, que estão vencendo, que estão falando do nome dele, que estão sendo íntegros, que estão sendo tementes. Deus é grato, Deus fica feliz com isso. Deus estava feliz com as atitudes de Jó e disse para Satanás, viu meu servo Jó? E aí, gente, foi Deus que chamou a conversa, né? Só que Satanás foi lá e falou assim, mas também você encheu ele de riqueza, então é fácil ele ser reto, ele ser íntegro, ele ser temente. Você o abençoou, tira tudo dele e vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele não vai negar o seu nome, né? Então, às vezes, é realmente mais fácil seguir os padrões, seguir reto, seguir... Quando tá fácil, né? Quando tem dinheiro, quando tem família, quando tem amor, quando tá tudo certinho, é mais fácil a gente seguir a palavra de Deus. Agora, quando tá lá, sem dinheiro, com a família sendo destruída, sendo julgada, sendo apontada, aí é que a nossa fé é testada. E foi aqui. E o Senhor permitiu, olha só, ele permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, tá? E podia fazer tudo, menos tocar na vida dele, né? Exceto na vida dele. Gente, e diante do sofrimento, todo o sofrimento, e aí Jó perdeu tudo, né? Caiu o telhado, matou todos os filhos, morreu todo o gado. Ele era um homem riquíssimo, né? Perdeu
tudo. Sabe o que é perder tudo? Num dia perde os filhos, no outro dia perde o gado e o resto, todas as criações. Então ele perdeu tudo. E sabe o que Jó fez? E aí é onde entra isso que a gente está falando aqui, de onde está a sua fé, que no dia da tormenta é quando você mostra quem é você. Diante de todo o sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou sobre a terra, porque ela era costume nessa época, né? Rasgar a roupa, rapar a cabeça, jogar cinza, era uma forma de demonstrar o sofrimento. Ele fez tudo isso, se jogou no chão e adorou a Deus. Olha isso. E ele disse, nessa hora, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. Olha que fé grandiosa, gente, eu chego a arrepiar. Olha que confiança. Quantos de nós nessa hora não iria blasfemar? Por que Deus fez isso? Eu não fiz nada. Eu tô aqui reto, temente, perdi tudo. Quantos de nós ia se revoltar contra Deus? Quantos de nós ia atrás de soluções materiais, ia atrás de vingança, ia atrás de querer culpar alguém? Quantos de nós não faria isso, né? Mas é por causa disso aqui, ó, que eu acabei de falar com vocês. No dia da prova, no dia do fogo, no dia pior que você tem que passar, é aí que você mostra quem é você, onde está a sua fé, onde está o seu refúgio. Muita gente nessa hora recorre à bebida. Já viu pessoas que estão anos e anos sem beber, né? Que eram alcoólatras, e aí aconteceu uma coisa terrível e ela tem a recaída e ela volta a beber porque tem aquilo ali dentro dela. Jó, aqui, nesse caso, ele fez isso, ele adorou o Senhor, por quê? Porque já era dele, ele era assim, fazia parte dele, entende? Então, quando vem a desgraça que acontece aqui em Jó, e quando vem na nossa vida, nós vamos nos refugiar naquilo que nós somos. Onde você, onde eu também, onde nós estamos nos refugiando no dia da tormenta. Quem é nosso refúgio? Em quem está a nossa fé? Nessa hora é a hora que eu mostro o que eu realmente sou e onde está a minha fé. É forte, né? Parar pra pensar isso. Tem uma tradição de antigos sábios judeus, né? Que para eles a fé é a sua identidade. A fé é quem é você. Então aqui Jó mostra muito claro isso, quem era ele, né? Então ele era um adorador do Senhor, independente da riqueza ou da pobreza, né? E aí nessa hora é importante a clareza, nós termos plena clareza de quais são os valores que guiam a nossa vida, quais são os princípios, quais são as crenças que organizam as nossas ações, de onde você espera vir a sua segurança, de onde você espera vir a sua esperança. Já pararam para pensar isso? Porque com tudo isso alinhado, com a minha identidade clara, na hora de um problema desse, a minha fé está no Senhor. A minha fé está naquilo que condiz com os meus valores, com os meus princípios, com os meus valores. Entende? E aí, gente, eu queria perguntar para vocês agora. De onde vem a sua confiança? De quem você espera ajuda? De quem você espera socorro? De quem tá sendo, tá? Não é pro futuro, não. É agora, no dia de hoje. Onde está a sua confiança hoje? Tá no plano médico? Não tô falando que não tem que ter, tá, gente? Nós temos que fazer toda a nossa parte, tudo que é possível, que tá ao nosso alcance, nós temos que fazer. Mas e a confiança realmente de que o plano vai fazer exatamente o que eu preciso, que o juiz vai julgar a minha causa, sabe? Onde está o meu socorro? Tá escrito lá em Jeremias 17:5, de 5 a 8, né? Capítulo 17, versículo 5 a 8, tá escrito bem assim, ó. Assim diz o Senhor
Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Olha isso, está escrito lá em Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Porque o homem é carne, gente, o homem é falho. Então, se a minha confiança, se a minha esperança, se a minha fé está no homem, aqui diz o Senhor, maldito seja o homem que confia no homem, que no dia da sequidão vai morrer. Agora, o que confia no Senhor vai ser igual a árvore plantada junto ao ribeiro, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha o vento, mesmo que venha tempestade, mesmo que venha qualquer coisa, não vai morrer, vai frutificar, vai dar frutos e vai ficar verde, vai continuar crescendo. Então, onde que está a sua confiança hoje? Será que Deus sabe que a sua confiança está nele? Será que Deus lá de cima olha e fala assim, eu tenho certeza que da mesma forma que o diabo tentou Jó e ele não me negou, ele pode tentar fulano, beltrano e ciclana, que elas não vão me negar. Será que Deus tem essa confiança para fazer a disputa que ele fez com Satanás a seu respeito? Já parou para pensar isso? Forte, né? Tô pensando também. Tudo que tá vindo aqui, gente, tô pensando pra minha vida também, né? Ainda falando de Jó, olha o que aconteceu depois disso. A mulher de Jó, a esposa de Jó, aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, que é melhor do que todo esse sofrimento. Olha isso. Depois disso, além da mulher, da esposa, falar isso pra Jó, e Jó foi visitado por 3 amigos, que eram sábios como ele, eram ricos como ele, eram 3 amigos mesmo, amigos próximos que conheciam a vida dele. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram 3 dias. 3 amigos ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento que eles estavam vendo Jó passar. Só que depois começaram a questionar, levantar perguntas e basicamente eles acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Então, não bastasse o sofrimento, veio a mulher para poder falar, ou seja, a esposa, a pessoa que está do lado, para falar, amaldiçoa esse Deus e morre, para derrubar mais ele. Depois veio os 3 melhores amigos para poder falar, você tá assim porque você fez alguma coisa, você tá merecendo. E será que isso não acontece na nossa vida? Né? Quantas pessoas que a gente tem a confiança que vai ajudar, que vai apoiar e vem por mais terra. Mas aí onde está o erro? A confiança. Não tem que estar nas pessoas. Entende? A confiança tem que estar no Senhor. Depois a gente sabe, né, que na continuação da história, Deus vai lá e faz os 3 voltar e aí na hora que Jó tá orando por eles é onde ele é liberto e aí ele tem tudo de volta. Mas existem coisas na nossa vida e nessa hora, gente, os 3 amigos acusou ele. Pensa, você tá lá no fundo do poço e às vezes você já passou por isso, de estar lá no fundo do poço e chegar seus amigos, você pensou que ia chegar pra te abençoar, chegou te acusando. Né? Mas existem coisas que você sabe realmente que você plantou e agora você está colhendo, não é? Tem coisa que a gente planta e a gente colhe. É inevitável, tudo que nós plantamos nós vamos colher, isso é um fato. Então tem coisas que a gente está passando de dificuldade, de problemas, de provas, que é porque a gente plantou, ou por falta de sabedoria, ou por ignorância mesmo, ou por
diversas coisas, mas a gente sabe, por escolhas erradas, né? Por exemplo, tem esposa que tá sofrendo com o marido, por quê? Mas foi o marido que você escolheu, né? Então aí plantou amor, plantou união, plantou só intriga, plantou confusão, agora tá colhendo os frutos disso no casamento. Então, aquilo que você planta, você colhe. Mas existem coisas que você não escolhe, assim como Jó. A Bíblia explica também isso, tá? E lá ela fala assim, ó. Ao passar lá em João 9:13. Já aconteceu? Vamos voltar. Deixa eu te perguntar para ficar bem claro. Já aconteceu de você passar por alguma coisa que você busca lá de verdade, porque a gente tem mania de pôr a culpa nos outros, mas vamos lá. Você já buscou de verdade lá no fundo e alguma coisa que você tava passando, você falou assim, gente, Senhor, eu não mereço isso. Por que eu tô passando por isso? Eu não mereço, eu não plantei isso. Eu plantei amor, tô colhendo ódio. Eu fui tão amiga dessa pessoa, eu ajudei, eu fiz o meu melhor e agora ela se voltou contra mim, colocou meus amigos contra mim. Já aconteceu isso na sua vida? Tem coisa que você planta e você colhe. Agora tem coisa que, assim como Jó, você não plantou e tá colhendo. E aí a Bíblia explica. Lá tá escrito assim, ó, em João 9:1-3, tá escrito assim, ó. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha isso, olha que grandioso isso. Né? Então, várias situações que você passa na vida, que eu passo na vida, que nós passamos na nossa vida, não é porque voltou. Não é porque você plantou, é para o nome de Deus ser glorificado, é para converter alguém que está perto de você, precisa ver uma obra. Então, a fé, o movimento da fé faz o nome de Deus ser glorificado. Aquela situação ali daquele cego e Jesus ter curado aquele cego fez o nome de Deus ser glorificado e mais pessoas crerem nele. Então, muita coisa do que você passa é porque você plantou e está colhendo, sim, mas muita coisa é para o nome de Deus ser glorificado, para o nome de Deus ser honrado. Então faz a sua parte e glorifica para que você seja um testemunho positivo de Deus. Eu estava até agora vendo um vídeo que a minha mãe me mandou daquele Nick, não lembro o sobrenome dele, que é um rapaz que não tem os braços e não tem as pernas, né? E ele, no começo, ele queria o braço e as pernas e ele pedia a Deus e Deus não dava. Até ele entender que por meio disso, que ele não precisava de braços e pernas para poder evangelizar as pessoas e trazerem as pessoas a Deus. E foram já mais de 200 mil pessoas que conheceram o nome de Jesus, que souberam do Senhor através dele. Então olha só que grandioso. Então ele não fez. Quem pecou para ele nascer sem os braços e as pernas? Ele ou os pais? É o mesmo caso aqui. Nenhum. Mas é assim para que o nome de Deus seja glorificado. E assim tem várias histórias, né? Eu esqueci o nome de um rapaz que com 32 anos sofreu um acidente e ficou na cadeira de roda. E aí a pessoa falou, nossa, e aí, o que aconteceu? E ele falou, eu creio que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então se eu tô assim hoje é porque algo tem para ser glorificado o nome de Deus. Algo tem para eu fazer que assim o nome de Deus vai ser glorificado. Então é difícil olhar por esse ângulo, né? Mas é esse ângulo que a gente tem que olhar. Em que o nome de Deus está sendo glorificado na minha vida? Quais são as dificuldades que eu estou passando, as superações que eu estou tendo e o nome de Deus está sendo honrado? Alguém conheceu Deus através de uma obra que Deus fez na minha vida? Quem conheceu Deus através de algo que o Senhor moveu na sua vida? Quem? Já pararam para pensar isso?
muito, tá? De pôr vocês para pensarem. Eu gosto muito de pensar, de refletir. Então eu gosto muito de fazer essas perguntas para pôr em vocês para pensar, para reflexão de vida mesmo. Quando não há fé, nada Deus pode fazer, tá? Então, às vezes a gente busca a Deus, Deus responde, fala que vai fazer uma obra naquela área e a gente fica esperando e não acontece. O que vocês acham que aconteceram no processo? Tá escrito lá em Mateus, capítulo 13, versículo dos 54 ao 58. Diz bem assim: chegando à sua cidade, falando de Jesus, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha que forte isso, não é? Então, as pessoas conheciam Jesus, de onde ele nasceu, os amigos, os vizinhos, né? Vamos dizer assim, que conheciam ele. Falaram: mas é filho da Maria, é filho de José. O que é isso? De onde saiu? De onde vem isso? As pessoas que cresceram com ele, que viram ali ele se desenvolver, não acreditavam. Eram incrédulos. E aí o que está escrito? Não realizou muitos milagres ali, porque onde há incredulidade, ou seja, onde as pessoas não têm fé, não creem, onde as pessoas duvidam, são incrédulos, não tem como acontecer milagres. O milagre acontece a partir da fé. E o que é o milagre? É aquilo que você não consegue fazer. Você ora por um casamento, vamos pôr o exemplo aí, tô orando pelo meu casamento, mas eu não encontro a pessoa, não consigo encontrar a pessoa certa para poder casar. Ou então, você ora para melhorar de vida financeira, mas não aparece aquela porta que vai te apoiar, que vai ser aquela porta abençoada que vai mudar a sua vida financeira. Por quê? Porque eu não acredito. A incredulidade impede de acontecer o milagre. Aqui em Mateus diz isso. E às vezes, por tornar a presença de Deus comum, Deus está para todo mundo, Deus ouve todo mundo, Deus está em todo lugar, você não dá o devido valor à fé, o devido entendimento a esse poder. E com isso as coisas não se realizam. Você faz que nem que os vizinhos fizeram com Jesus. É comum, tá aí pra todo lado, é só Senhor abençoa. Entende? E com isso você impede a realização. Porque quando você crê, Deus toma os caminhos. Ele cria os caminhos. O que a fé faz na nossa vida? Ela cria os caminhos para fazer um milagre. Né? Tem um testemunho que eu gosto de contar de uma mulher que estava com a dificuldade financeira, ela precisava melhorar a vida financeira, estava passando fome. E aí ela pegou não lembro quantos reais, era poucos reais, que tava um dinheiro que ela achou nas roupas que estava guardada. Olha, começa aí, né, os caminhos. Mas era um dinheirinho pouco e ela teve uma intuição. O que é a intuição, gente? É Deus soprando aqui na vida. E ela teve a intuição de fazer pizza, sabe aquelas pizzas brotinho? De fazer pizza brotinho. E ela pegou o dinheiro que tinha, foi lá no supermercado, comprou e fez algumas pizzas brotinho, bem pouquinha. Fez e saiu na vizinhança e vendeu tudo muito rápido. E aí ela pegou o dinheiro, foi lá e comprou mais e fez a pizza brotinho e saiu
saiu e vendeu tudo rápido, porque aí é onde entra a fé. Ela acreditou naquilo. Ela tinha certeza, não importava se era pizza brotinho ou se era a franquia do McDonald's. Ela cria, ela estava crendo, ela tinha fé de que aquilo era uma solução, de que aquilo ali era um caminho de Deus. E se ela tinha fé, Deus criaria os caminhos e colocaria as pessoas. E foi o que aconteceu. Ela mal saía de casa e já tinha vendido tudo para as pessoas ao redor. Porque a fé vem movendo as pessoas, fazendo o sobrenatural na nossa vida. E então ela foi fazendo, comprando, vendendo, Hoje ela tem 2 pizzarias na cidade, é uma das maiores e melhores na cidade dela. Ou seja, começou como? Pela fé. Se ela teve a intuição da pizza brotinho e falar assim, não, mas pizza brotinho? Vai sair. Vou lá fazer, vamos ver o que dá. Quantas pessoas a gente não escuta falando assim, vou tentar. Vamos ver o que dá e dá. Vou fazer a minha parte, vamos ver o que vai dar. Já não vai dar nada. Já não vai dar nada. Porque se você crê, se você tem fé, você vai falar, eu vou lá fazer e vai dar certo. É assim a palavra de quem crê. Então é por isso que tá tendo pouca gente com resultados grandiosos e muita gente com resultados zeros. Não se vê milagres como antigamente, porque a fé tem acabado. A fé tá virando escassa. As pessoas confiam nos homens, confiam nas forças dos seus próprios braços e vamos lá. E aí, o que Deus pode fazer, né? Tá escrito aqui, se não crê, se não tiver fé, ele nada pode fazer. Então ele só fica olhando e pensando, meu Deus do céu, meu filho, porque não tem fé, porque não crê, porque não ora e eu posso te ajudar. Entenderam? Então essa é a parte que Deus entra com a fé na nossa vida. Então quero melhorar minha situação financeira, quero um emprego, quero um relacionamento, quero uma amizade, eu preciso orar, eu preciso viver em coerência com aquilo e Deus vai tomando caminho. Quem que nunca teve uma porta aberta do nada? Tô precisando. Eu já tive, gente, uma vez na minha vida, há muito tempo, eu falei assim, Senhor, abre pra mim uma porta de trabalho, pode ser em qualquer lugar, pode ser até que naquela loja tal, que lá o povo é cristão também, vai ser legal. Gente, no outro dia eu tava trabalhando lá. No outro dia, vocês sabem o que é no outro dia? O que foi isso? Fé. E aí o que Deus faz? Ele toma os caminhos. Acontece. Ele coloca as pessoas certas nas posições certas. Mas eu tenho que ter fé para poder realizar. Sem fé, nada acontece. E se tiver dúvida, não tem fé. Se você diz, vou tentar, não tem fé. Se você diz, vamos ver o que vai dar, não tem fé. Se você diz, acho que vai dar certo, não tem fé. Tem 4 coisas que a fé vai expulsar de você. Então, se você já não tiver essas coisas, você já é uma pessoa que tem fé. Se você tem algum outro que está no caminho da fé, se você não tem nenhuma, você está sem fé. Então, vamos lá. A primeira coisa que é expulso de você quando você não tem fé é a dúvida, né? Nós acabamos de falar que a dúvida, ela tira a fé, né? Não tem como ter fé e ter dúvida. Então, se você tem fé, você não terá mais dúvida. E tirar a dúvida te faz sair do seu lugar. Já viu aquele amigo que tem 30 anos e você olha ele e ele tá no mesmo lugar? Ele é até uma pessoa boa, mas ele tá no mesmo lugar. Por quê, gente? Justamente, ele vai, volta. Não, agora vai dar certo. Ai, mas tá ficando difícil, meu Deus do céu, será que vai esse mês? Voltou tudo pra trás. Não, agora abriu um negócio novo, é assim, e vai indo. Quando vai ser aquilo mesmo, ele já fica com medo, já fica com receio, já olha pro vizinho, já mudou, já enfraqueceu a fé e volta pra trás, tá? Já viram essas pessoas assim? O que é isso? É a dúvida, é a falta de fé, né?
Você é responsável pelo que entra no seu coração. Então, a fé não é ir na igreja, tá? A fé é acreditar no que não se vê. Tem muita gente que vai na igreja ou qualquer lugar que você frequente e não tem fé. Então, estabelecimento não tem nada a ver com ter fé ou não ter fé, tá? Você pode perder qualquer coisa nessa vida. Se você tiver fé, você reconquista. Agora, se você não tiver fé, você pode não conquistar nada nessa vida, tá? Então, isso é algo muito importante. Outra coisa que vai sair de você quando você tem fé é a falta de resultados, porque a fé, ela concretiza os milagres, ela concretiza as coisas na nossa vida, né? Então, a presença, olha só, lá com o cego que a gente acabou de contar a história dele, cego de nascença, a presença de Jesus e a fé do cego que fez a cura, né? Não houve muitos outros milagres ali porque o povo não cria. Então, se o povo não tinha fé, não tinha como Deus fazer a cura, né? O que move o impossível, o que te traz resultado, não é a presença somente, mas a fé. Só a presença não resolve. Não é a fé do outro também que vai resolver. Existe, né? Várias vezes a gente vê contar, fulano sofreu isso, a mãe tinha muita fé, orou muito, e aí o fulano foi curado através da fé da mãe, certo? Só que isso a gente vê na palavra de Deus também, né? Sobre isso. Só que isso são socorros que Deus presta, né? Então Deus, através da fé da mãe, Deus curou o filho, Deus trouxe o filho de volta das drogas, enfim, mas isso foi um socorro. Você quer viver de socorro dos outros ou você quer ser o seu socorro, ter Deus direto ligado a você e ser o seu socorro? Entende? Teve a outra história bem legal aqui que fala sobre a presença de Jesus e a fé. É a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, gente, ela vendeu tudo pra achar uma solução pro problema dela. E quando ela soube que Jesus estava passando, ela saiu correndo entre todo mundo pra tocar, porque ela tinha fé que se ela tocasse, só tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela tinha fé. E aí o que ela fez? Ela tocou. Na hora que ela tocou, Jesus parou e disse: quem me tocou? E todo mundo falou: todo mundo tá te tocando, Senhor. Como assim? Ele falou assim: não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. O que isso quer dizer? Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé e por ter me tocado com fé, foi curado. E naquela hora ele viu ali a mulher, né, do fluxo de sangue. Ou seja, a presença de Deus na sua vida, a presença de Jesus ali naquele caso, era só metade. A outra metade depende da fé, da minha fé. Então, se Jesus estava passando ali, milhares de pessoas tocando nele, mas só a mulher do fluxo de sangue foi curada. Por que as outras pessoas não foram curadas? Porque as outras pessoas não tiveram fé que se tocasse nele seriam curadas. Porque ele disse todas as vezes: a tua fé te curou. Não foi eu. Foi a tua fé em mim. A tua fé no poder de Deus. Entende? Então, se a gente for parar pra pensar, né? Como que tá a fé? Se Jesus passar aí na sua casa, você toca e recebe o milagre? Se você crê que Deus está na sua casa, presente na sua casa, presente na sua vida, cadê os milagres? Cadê a fé para receber os milagres? Não adianta só a presença dele. Tem que ter fé para que assim tenha os resultados. E a terceira coisa é a falta de referência, porque quando você tá cheio de fé, né, lá em Hebreus 13:7 diz: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram da palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, quando a
quando a fé chega até você, você passa a modelar pessoas. Eu lembro que eu tenho uma amiga que sempre que quando eu comecei a buscar Deus, eu falava, nossa, eu queria ser igual a fulano, em questão de fé, de comunhão com Deus, né? Eu quero ser igual a fulano, quero ser igual a fulano. E aí, um dia, Deus mandou uma palavra e falou, se você quer ser como fulano, ande com fulano. Se você quer ser como Beltrano, ande com Beltrano. E eu falei, então se eu quero ser que nem a fulana, que tinha uma comunhão com Deus, que orava, que visitava e que servia a Deus ali, era aquilo que eu queria naquele momento, então eu tinha que andar com ela, e eu passei a andar com ela. Então você tem que modelar as pessoas que têm fé, para que a sua fé também viva, né? Andar com pessoas de fé. Não adianta você andar com uma pessoa que não tem fé, que não acredita em nada, que é descrente, isso vai minar a sua fé. Então você tem que modelar aquelas pessoas que têm fé, seus mentores de fé. Quais são? Alguém tem? Alguém tem mentores de fé? Quem são seus mentores de fé? Porque na vida, gente, nós temos que ter mentores, né? Eu quero fazer uma live sobre isso também. Tantos assuntos que eu quero fazer as lives. Quem são os mentores da sua vida? Quem são seus mentores espirituais? Quem são seus mentores financeiros? Quem é seus mentores de relacionamento, de casamento? Quem é? Quem são as pessoas que estão mentoreando a sua vida? Nós precisamos ter mentores na nossa vida. E não é um mentor para tudo. É um mentor para cada área. Quem é o mentor da sua vida espiritual? Quem é seu mentor? Alguém tem? Podem responder, tá? Eu vou ler aí e depois eu volto. Olha só, lá em 1 Coríntios 11, versículo 1 ao 2, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, e os elogios por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Ou seja, o que Paulo, né, gente? O que Paulo faz que deveríamos imitar? Ser de Cristo, obviamente, né? Com a mesma determinação, entusiasmo que ele falava de Deus, que ele pregava o evangelho. Então ele dizia: ser meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quem que eu imito? Quem são as pessoas que eu modelo? Eu tenho que ter as pessoas que eu modelo, e essas pessoas modelam a Cristo, e assim eu ter meus mentores, eu ter referência quando se fala de fé. E uma coisa muito importante da gente ter cuidado é o cuidado com a falsa fé, né? A fé que transforma as pessoas fanáticas, deixando de cumprir o verdadeiro papel do ser humano, né? Porque a fé, ela é um poder e ela dá poder. E quem tem poder pode usar para o bem ou para o mal, né? Então esse é um fato. Tem que ter cuidado para não se tornar aquelas pessoas fanáticas, tem fé e é fanática e sai fazendo tudo em nome da fé e usando para o mal, né? Assim como tem os homens bombas que matam em nome da fé deles. Então, para todo o poder, gente, ele vai ser usado para o bem ou para o mal. Todo o poder, né? Então você precisa só ter a consciência de como você está usando seu poder. Tem pessoas que usam o poder da fé para poder abrir comunidades e ludibriar as pessoas e enriquecer, né? Então tem aí diversas formas de usar esse poder de forma que não é agradável, mas existe, vai existir, né? E o que a gente pode fazer é a nossa parte. O maior inimigo da fé é a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade tira a paz, a paciência e te faz duvidar. Sabe aquela coisa assim que, nossa, eu orei, Deus vai abençoar, vou comprar essa casa, tá orado, Deus confirmou, vai sair. Aí você fica com aquela ansiedade, ai meu Deus, não saiu hoje, vai sair amanhã. Aí você já fica sem paz. Aí quando você tá sem paz, você fica sem paciência. Aí quando você tá sem paciência, você começa a duvidar. Será que vai sair mesmo? Será que eu orei certo? Será que eu entendi a resposta certa de Deus? Será que é essa casa mesmo? Mas não saiu até hoje, meu Deus do céu, eu tô achando que não é isso não, hein? Eu acho que eu vou lá, vou buscar de novo, tem outra casa parecida, eu acho que é a outra. Adivinha o que acontece?
nada acontece, né? Porque eu duvidei. Se eu duvido, eu afundo, né? Quando Pedro foi andando lá no mar, homem de pouca fé, porque duvidaste, foi afundando, porque duvidaste, né? Então, como que eu faço para adquirir a fé? Tá escrito também lá na palavra de Deus. Tá faltando 18 segundos. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? Podem voltar que eu já tô quase acabando. Já voltei. Bom, então como adquirir essa fé? Como aumentar a minha fé? Como crescer em fé? Como conseguir os milagres, as coisas impossíveis, o caminho de Deus para me abençoar? Como aumentar a minha fé? Tá escrito lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como que eu recebo fé? Como que eu aumento a minha fé? Eu aumento a minha fé pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, gente. Ou seja, o ouvir, ele é passivo, certo? Então eu ouço quando eu tô tranquilo, quando eu não tô desesperado, quando eu tô em paz. E aí eu ouço. E aí eu te pergunto, lembra a moeda do tempo? Que a gente falou muito sobre ela? Como então eu compro a fé? Com a moeda do tempo. Porque ouvir gasta tempo ou gasta dinheiro? Ou gasta amor? Ou gasta... O que gasta? Tempo, não é? Então eu adquiro a fé com a moeda mais valiosa que tem, que é o tempo. Tempo de quê? De ouvir a palavra de Deus. E eu te pergunto, quanto tempo você está investindo em ouvir a palavra de Deus? Em ler a palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo que eu invisto para ouvir a palavra de Deus? Porque é só aí que eu vou aumentar minha fé, gente. Porque na hora que eu tô lendo as escrituras, na hora que eu tô vendo a história de Ana, que superou tudo que ela viveu, eu aumento a minha fé. Na hora que eu leio a história de Esther, eu aumento a minha fé. Na hora que eu vejo a história de Jó, eu aumento a minha fé. Eu não contei pra vocês que quando eu tava lá passando maior dificuldade, eu lembrava de Jó, e isso aumentava a minha fé. Então, se eu não tivesse lido Jó, eu falava, nossa, nunca aconteceu isso com ninguém, é comigo, eu tô lascada, não vou sair daqui. Mas não, eu lembrava que Jó chegou a coçar as feridas, as lepras com caco de telha. Eu ainda não tava daquele jeito, então eu ainda tava bem. Entende? Então, o ouvir, o conhecer as escrituras vai aumentar a sua fé. É só assim que você aumenta a sua fé, conhecendo as escrituras, vivendo os milagres, sabendo dos milagres, sabendo as coisas que Deus opera pela fé. E aí a sua fé aumenta, aí você vive, aí você acredita, aí você absorve. Como que tá a sua fé? Me diz como que tá a sua fé hoje. Se Jesus passar hoje na sua casa, o que vai acontecer? Tem fé em você para quando você acordar, o milagre tá aí? As coisas terem se resolvido? Ou ele vai passar e vai falar, nossa, tem para fazer isso, mas nessa casa não tem fé suficiente. Vai fazer igual Pedro, afundar. Puf! Como tá a sua fé? Como tá a nossa fé? Pensa nisso. Se Deus falar assim, hoje é o seu dia, vou cumprir um milagre na sua vida, te aponta. E aí, tem fé aí para cumprir esse milagre? Gente, para concluirmos todas essas reflexões, olha só, lá em Hebreus 10:38 diz que, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o justo viverá pela fé. E não o crente, e não o católico, não, é o justo viverá pela fé.
quando você aumenta a sua fé, quando você faz esse trabalho, lembra que tudo que é bom a gente tem que treinar? Lembra que tudo que é bom a gente tem que ir atrás para adquirir? Lembra que eu já falei isso para vocês? Tudo que é bom precisa de treino, dedicação e investir a moeda tempo, tudo. E aí quando você aumenta a sua fé, você treina a sua fé, você alimenta a sua fé, vai chegar o tempo que a sua fé, ela não vai ser só para você. A sua fé vai ser para levar a palavra de fé para outras pessoas, vai ser para levar o evangelho para outras pessoas, vai ser para ser referência para outras pessoas, vai ser referência para quem precisa, vai ser um mentor. Lembra ali do mentor que eu perguntei para vocês? Quando você chegar no nível de fé, de verdade, a fé que você vai ser referência para as pessoas. E você vai poder fazer o que os discípulos fazem, o que Paulo falou, o que Paulo fazia. Imite a mim assim como eu imito a Cristo, né? E para fechar, gente, aqui hoje a nossa live, nós falamos aí desse poder grandioso que é o poder da fé, né? Como que é essa fé na nossa vida e às vezes por que não tá se cumprindo muita coisa na sua vida, né? Pode ser por isso, por falta da fé, né? Porque a gente acha que pode ter dúvida e pode ter fé, e não. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Então isso pode estar impedindo. Nós vemos aqui algumas coisas que acontecem na sua vida quando a fé entra. Nós vemos exemplos de fé. E para concluir, eu queria te falar uma coisa muito importante. Eu vejo muitas pessoas presas de verdade na vida, nos resultados da vida, por causa de uma coisa que eu vou te falar aqui hoje. Deus não erra com você porque você errou, tá? Tá escrito lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Tem muita gente se oprimindo, se martirizando, se colocando como inferior, como coitado, como desprezado, como Deus não me ama, Deus não me abençoa, achando que Deus está fazendo isso com você porque você errou. Mas Deus não vai errar com você porque você errou com Ele. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou está falado. O que Ele pregou está pregado. O que está decretado na sua vida está decretado. Se você errou, não é problema seu. Deus não vai errar. Deus não vai deixar de ser Deus justo e verdadeiro porque você errou. Então tem muita gente se culpando. Eu tô vivendo isso porque eu fiz isso e isso e Deus tá me castigando. Não. Você tá vivendo aquilo que você plantou e aí você tá colhendo, ou você tá passando por uma situação para o nome de Deus ter glorificado. Mas Deus tá te castigando, não. Deus não erra com você porque você errou com Ele. Coloca isso na sua cabeça e não vive essa vida de acusação, essa vida de miséria, porque eu já passei por isso. Eu já passei por uma situação que eu falava, isso está acontecendo na minha vida porque eu fiz isso e isso, Deus está me castigando, Deus está me castigando, Deus está me castigando. E essa coisa me oprimiu, e essa coisa me deixou me sentindo não amada. E eu pensava, será que Deus me ama? Nossa, Deus me largou, Deus me abandonou. Não, era eu que passei a duvidar. Porque na hora que eu coloco no meu coração que Deus está me castigando, eu deixo de ter fé. Eu deixo de crer em toda palavra que está escrita, em tudo que está escrito. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu tô passando o que eu tô passando para colher os frutos que eu plantei. Não porque Deus está me castigando. Então tira esse peso de cima de você, de que Deus está te castigando, de que Deus não te ama, de que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. É você que não está tendo fé, não está crendo, não está confiando, não está junto dEle. E nós vamos passar por nossas vidas por etapas que são testes. Jó não fez nada para ser testado, nada.
Mas ele passou por um teste para ver o que tinha no coração dele. O que tem no seu coração? Quem aqui nunca passou por um momento de silêncio de Deus? Quem nunca passou? Eu já passei. E eu, meu Deus, não tô sentindo Deus, não tô ouvindo Deus, cadê Deus? Deus me largou, me abandonou. Não, é testes para ver o que tem no seu coração. É teste para ver se assim como Jó não negou, você não nega. Assim para ver que como Jó não blasfemou, você não blasfema. São testes de evolução da nossa vida para mostrar o que tem dentro do seu coração. Porque você tem uma vida eterna te esperando. Então tira esse peso das suas costas hoje. Tira esse peso. Arca com as consequências da sua plantação. Se você plantou mal, você vai colher mal. Deus é justiça. Deus não é castigo. Então Deus te ama sim. Deus está na sua vida sim. Se Ele distanciou, é algum teste que você está passando. Se você está passando dificuldade, é treinamento que Ele está te dando para melhorar. E aí tudo depende de você. Se você está mantendo a sua fé e próxima a Ele para Ele vir e fazer um milagre, porque quando Jó orou pelos amigos dele, Deus deu para ele tudo em dobro. Porque Deus é dono de tudo. E na hora que tiver que vir um milagre, você está conectado, você crê, você tem fé, o milagre vai chegar. Você aprendeu o que tinha que aprender? Você não negou, você não duvidou, você está firme? Seu milagre vai chegar. A sua confiança é no Senhor, a sua fé é no Senhor, então vai chegar. Tira esse peso hoje das suas costas e saiba que Deus é amor e está aqui para te abençoar. Só depende de você ligar a conexão com Ele. Não desliga a conexão da fé, que é tão importante. É a fé que te mantém próximo a Deus. É a fé que vai fazer os planos cumprirem na sua vida. É a fé que vai fazer o milagre chegar na sua vida. Assim como foi todos os certos. Deus sempre disse: a sua fé te curou. A sua fé te salvou. E aqui, mais uma vez, é a sua fé que vai te curar. É a sua fé que vai te salvar. É a sua fé que vai conduzir os seus negócios. O poder da fé, gente, ele é muito grandioso. Porque através do poder da fé, Deus te coloca num lugar onde você conhece uma pessoa importante e essa pessoa te oferece o emprego que você estava buscando. É assim. O poder da fé vai te dar uma intuição de ir hoje no shopping. E aí você acha que é você que está querendo ir no shopping. E você vai no shopping e lá você se depara com o amor da sua vida. E a sua vida muda dali pra frente. Esse é o poder da fé. Junto com todos os outros poderes que a gente está falando, você tem uma vida relevante. Porque o poder da fé, ele vai fazer as coisas que são impossíveis. E aí o poder da sabedoria vai fazer você conduzir a empresa que o poder da fé abriu a porta para você. O poder do amor vai fazer com que você mantenha o casamento que o poder da fé preparou para você. Então os poderes juntos é que vão fazer com que você tenha uma vida relevante. E não despreze o poder da fé, que é tão grandioso, tão maravilhoso e é o que transforma muitas vidas. Tá bom? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Na próxima semana, na terça-feira, nós vamos falar do penúltimo poder, e é o poder do amor. Exatamente, o amor também é um poder grandioso que nós vamos falar na próxima terça-feira. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam, que assistiram essa live. Eu espero ter ajudado e vamos continuar nessa série tão grandiosa. Próximo poder, poder do amor, e depois, enfim, o maior poder do mundo que vocês vão conhecer. Bom, então muito obrigada, beijos a todos, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus e nós nos vemos na semana que vem, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Obrigada, meninas, Marli, Bárbara, Márcia. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, viu?